Você já parou para pensar que a voz que ecoa dentro da sua casa tem o poder de moldar o ambiente espiritual dela? Que tipo de som tem predominado aí onde você mora? É o som de brigas, murmurações e cansaço? Ou a voz da fé, da esperança, da confiança em Deus? A Bíblia diz, no Salmo capítulo 118, versos 15 e 16, na tenda dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Essa passagem nos leva direto ao coração do lar, a tenda dos justos, ou seja, a casa daqueles que confiam em Deus. E o que se ouve nessa casa? Voz de júbilo, voz de salvação, voz de vitória. Mas será que temos vivido assim? Será que temos cultivado uma atmosfera onde as palavras constroem, animam, curam? Ou estamos permitindo que as palavras destruam, sufoquem e esvaziem a fé? O que sai da nossa boca tem o poder de abençoar ou amaldiçoar. Em Provérbios capítulo 18 e verso 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que o modo como falamos dentro de casa influencia diretamente o que vivemos nela. Palavras têm peso espiritual. Elas preparam o terreno para o bem ou para o mal. Se você quer ver transformação na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, comece pelas palavras. Sua casa precisa ouvir uma nova voz. Não a voz da crítica constante, da frustração ou do medo, mas a voz da fé, da graça e da esperança que vem de Deus. Quando a voz da vitória se levanta, o inferno se cala. Quando a fé fala, as trevas se retiram. Sua casa pode se tornar um lugar onde os céus se movem, se a sua voz se alinhar com a palavra de Deus. E agora, pense comigo, qual tem sido o som dominante na sua casa? É tempo de calar os ruídos da derrota e erguer um novo som, o som da vitória que vem da destra do Senhor. A Bíblia afirma com clareza: na tenda dos justos há voz de júbilo e de salvação. Mas o que isso quer dizer na prática? O que significa viver em um ambiente onde essa voz é constante, onde ela habita, onde ela se torna parte da rotina da casa? Primeiro, precisamos entender que júbilo é mais do que alegria comum. Júbilo é uma explosão de alegria com base na certeza da vitória. Não é uma alegria vazia, baseada em sentimentos passageiros, mas uma celebração do que Deus já fez e do que Ele ainda vai fazer. É a alma dizendo, mesmo sem ver, eu já louvo, porque sei quem está comigo. E a salvação aqui vai além da experiência inicial com Deus. É a manifestação diária do cuidado dele, da proteção, da direção e do socorro presente na tribulação. É o lar que, mesmo enfrentando batalhas, sabe que não está sozinho, porque o Senhor dos Exércitos habita ali. Agora preste atenção. A tenda dos justos não é isenta de problemas. Não é uma casa onde tudo é perfeito, mas é um lar onde, mesmo no meio das tempestades, há uma decisão firme. Vamos adorar, vamos declarar vitória, vamos continuar crendo. Quando o salmista declara que na tenda dos justos há essa voz, ele está falando de um posicionamento espiritual. Não é sobre o que sentimos, é sobre o que decidimos proclamar. A voz de júbilo não depende das circunstâncias, ela nasce da fé. E a fé, como bem nos lembra Hebreus capítulo 11, verso 1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se a sua casa tem sido marcada por silêncio espiritual, por desânimo, por palavras negativas, hoje é o dia de virar essa chave. É tempo de ativar uma nova frequência espiritual no seu lar. Uma frequência de júbilo, não baseado no que seus olhos veem, mas no que sua fé sabe. Imagine sua casa sendo um altar, onde cada palavra se transforma em semente plantada no coração da sua família. O que você está semeando com a sua voz? Declare com fé: na minha casa haverá sempre uma voz de júbilo e salvação, porque o Senhor habita aqui. O texto continua com uma declaração poderosa:
A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. 3 vezes essa frase é repetida como um eco de fé, como um lembrete insistente ao nosso coração. Mas o que são essas proezas e como elas se manifestam em nossos lares? A destra de Deus representa o seu poder ativo, sua mão forte e vitoriosa, seu braço estendido que age em favor do seu povo. E as proezas são os feitos extraordinários, os milagres, os livramentos, as intervenções sobrenaturais que só o Senhor pode realizar. Essa palavra nos convida a lembrar que o Deus que operou maravilhas no passado, abrindo o mar, fechando a boca dos leões, fazendo fogo descer do céu, ainda é o mesmo Deus que age hoje. E mais, Ele age dentro da sua casa, nos detalhes do cotidiano, nas áreas que parecem pequenas para os olhos humanos, mas que são profundamente importantes para você. A destra do Senhor faz proezas quando restaura um casamento prestes a ruir, quando cura uma enfermidade que os médicos já não sabem como tratar, quando salva um filho que estava se perdendo no caminho, quando abre uma porta de provisão onde só havia escassez. Mas muitas vezes, o que nos impede de ver essas proezas não é a falta de poder de Deus, é a ausência de fé em nossos lábios. Ficamos tão focados no problema que deixamos de declarar a solução, tão concentrados no caos que silenciamos a voz da confiança. É por isso que precisamos nos lembrar: a mão de Deus não está encolhida. Ele ainda faz o impossível, mas está esperando uma geração que se levante para declarar o que crê. O seu lar não é pequeno demais para o agir de Deus. Não importa se hoje tudo parece sem vida, sem direção, sem saída. A destra do Senhor faz proezas. E quando essa verdade passa a ser declarada dentro de casa, algo começa a mudar. Primeiro no ambiente espiritual, depois no natural. Não se cale, não se conforme, não se entregue ao que os olhos veem. Proclame com ousadia: a mão do Senhor está sobre a minha casa, e aqui Ele ainda fará grandes proezas. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que parecem completamente contrárias ao que Deus prometeu. E a pergunta que surge é: como declarar vitória se tudo ao redor grita derrota? Como proclamar salvação quando só se vê conflito? Como falar em júbilo quando o coração está abatido? Aqui está um princípio espiritual poderoso. A vitória começa na confissão. Antes mesmo de ela se manifestar do lado de fora, ela precisa ser liberada do lado de dentro, pela fé. A confissão antecede a transformação. Veja bem, fé não é esperar sentir algo para crer. Fé é crer mesmo sem sentir. Fé é declarar antes de ver. Foi assim com Abraão, que foi chamado pai de multidões, mesmo quando ainda não tinha filhos. Como diz Romanos capítulo 4 e verso 17, Deus chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Foi assim com Davi, que louvava mesmo em meio à perseguição. Foi assim com Paulo e Silas, que adoraram na prisão. E só depois veio o terremoto e a libertação. Deus honra quem decide usar a boca como instrumento de fé e não como termômetro das circunstâncias. Na sua casa, essa verdade é ainda mais necessária, porque o ambiente familiar é onde enfrentamos as lutas mais íntimas, brigas silenciosas, mágoas acumuladas, crises financeiras, doenças inesperadas, desgastes emocionais. E é ali, nesse campo de batalha da vida real, que somos desafiados a declarar: eu creio na vitória do Senhor. Quando você profetiza sobre sua casa, você está liberando vida sobre ela, mesmo que a situação ainda pareça escura, mesmo que você ainda não veja mudança. A palavra de Deus tem poder, e quando ela sai da sua boca com fé, ela cria novos caminhos, novos ciclos, nova atmosfera. Não espere tudo melhorar para começar a declarar. É a sua declaração que traz a mudança.
Hoje é o dia de abrir a boca com fé e dizer: na minha casa haverá vitória. Mesmo sem ver ainda, eu declaro: o Senhor está agindo. Imagine acordar e ouvir, em vez de reclamações, palavras como: hoje Deus vai nos surpreender. Nossa casa está debaixo da graça do Senhor. Ainda veremos o impossível acontecer aqui. Como seria viver num ambiente assim? O coração se enche de fé só de imaginar. E a boa notícia é: isso não é um sonho distante, é uma decisão diária. Transformar sua casa em um lugar onde a vitória é proclamada todos os dias não depende de perfeição. Não é preciso que tudo esteja resolvido ou que todos estejam plenamente convertidos. Tudo começa com uma atitude sua, com a decisão de levantar sua voz como canal de bênção. Você pode ser o termômetro ou o termostato do seu lar. O termômetro apenas reage ao ambiente. Se está frio, ele acusa o frio. Mas o termostato muda a temperatura, ajusta, influencia, transforma. E Deus te chamou para ser esse termostato espiritual na sua casa. Como fazer isso na prática? Aqui vão alguns exemplos simples, mas poderosos. Comece o dia com palavras de vida. Em vez de mais um dia difícil, diga: hoje o Senhor me fortalece para vencer. Ore em voz alta. Não precisa ser algo longo. Um simples: Senhor, toma conta da nossa casa hoje. Já muda o clima espiritual. Leve a palavra para o cotidiano. Compartilhe um versículo na mesa, no caminho para o trabalho, em uma conversa casual. Encha o ambiente com louvor. Música que glorifica a Deus transforma até os cômodos mais silenciosos. Em Josué, capítulo 24 e verso 15, ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração de autoridade e propósito. Não é sobre controle, mas sobre posicionamento, sobre dizer: mesmo que o mundo lá fora esteja em caos, aqui dentro vamos servir, louvar, crer. Você pode pensar: mas ninguém na minha casa me acompanha nessa fé. Tudo bem, basta uma voz para começar uma transformação. A sua, uma voz que decide não murmurar, não amaldiçoar, mas declarar com firmeza. Neste lar haverá palavras de vida, fé e vitória, todos os dias. Muitas pessoas pensam que vitória espiritual significa viver sem problemas, que uma casa abençoada é aquela onde tudo está sempre bem, onde não há brigas, contas atrasadas, doenças ou preocupações. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A verdadeira vitória não é a ausência de lutas, é a presença da fé, mesmo em meio a elas. Você pode ter um lar com desafios, mas se a fé estiver presente, a vitória já começou. A presença de Deus em meio à dor é o que transforma o desespero em esperança, a angústia em confiança, a batalha em testemunho. Veja o exemplo de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a linguagem de quem vive a vitória real. Não porque tudo está bem, mas porque Deus está presente. Talvez hoje sua casa esteja atravessando um momento difícil. Talvez as vozes que mais se ouvem aí dentro sejam de preocupação, tensão ou até de silêncio, aquele silêncio pesado que fala mais do que palavras. E você pode se perguntar: onde está Deus nisso tudo? A resposta é: Ele está aí. Mesmo que você não o veja, Ele está. E Ele quer te lembrar que a sua fé, mesmo pequena, tem poder de transformar o ambiente. Porque onde há fé, o céu se manifesta. A vitória começa no coração de quem, mesmo cansado, decide confiar. De quem ora mesmo com lágrimas. De quem declara: Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu espero. Eu não sinto, mas eu confio. Não se compare com outras famílias. Não olhe para redes sociais achando que a vida dos outros é perfeita. A sua casa pode estar em guerra hoje, mas com fé, ela será conhecida como lugar de vitória amanhã. Lembre-se,
Não é a ausência de tempestades que faz uma casa firme, mas o alicerce sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Agora imagine como seria se todos na sua casa aprendessem a falar com fé. Se cada conversa, cada reação, cada desafio fosse enfrentado com palavras que curam, encorajam e alimentam a esperança. Essa é uma missão espiritual. Ensinar sua família a declarar vida e não medo, a proclamar esperança e não derrota. Você não precisa ser um pregador ou ter todas as respostas. Você só precisa ser intencional. Educar espiritualmente não é só sentar e ensinar versículos, é mostrar com o exemplo. É reagir com fé quando tudo diz o contrário. É transformar os momentos comuns em oportunidades de semear fé. Quando um filho diz, vai dar errado, você pode responder, pode até parecer difícil, mas vamos confiar. Deus já viu o fim dessa história. Quando alguém está doente, em vez de desespero, diga, vamos orar juntos. A última palavra é do Senhor. E essa linguagem vai se tornando natural. E aos poucos, a sua casa se enche de declarações que não apenas resistem às lutas, mas criam um novo clima espiritual. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, o Senhor orienta. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, a palavra de Deus deve ser parte da rotina, da mesa, do dia a dia. Seus filhos, seu cônjuge, seus familiares, mesmo os que ainda não seguem a fé, percebem a diferença quando a sua voz é diferente, quando ela é firme, mas cheia de amor. Quando ela não nega os problemas, mas se recusa a ser dominada por eles. A mudança pode começar com você, mas ela não vai parar em você. Quando a vitória é declarada com constância, ela se espalha, contagia, transforma. Lembre-se, não basta acreditar em silêncio. É preciso falar, declarar, ensinar. Porque a fé vem pelo ouvir. E a sua família precisa ouvir, dia após dia, que há esperança, que há promessa, que há salvação. Você pode começar hoje com uma frase simples. Aqui, neste lar, só vamos declarar o que edifica, porque este lugar é território de Deus. Pais e mães, vocês têm uma autoridade espiritual poderosa que talvez ainda não estejam usando por completo. Dentro do seu lar, sua voz tem peso, não só emocional, mas espiritual. E Deus quer despertar em você essa consciência. Quando você declara algo sobre seus filhos, sobre suas finanças, sobre seus relacionamentos, o céu se move. Talvez você já tenha ouvido a expressão, a palavra de pai e mãe tem poder. Isso não é apenas cultural, é bíblico. Na autoridade que Deus dá aos pais, há um lugar especial de intercessão, de bênção e de declaração que protege, direciona e abençoa a família. Em Provérbios, capítulo 14, verso 1, está escrito, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. E isso vale também para o homem. Com palavras, atitudes e decisões, os pais podem erguer fortalezas de fé ou abrir brechas espirituais. Por isso, não subestime o que você diz dentro de casa. Quando você ora por seu filho antes de ele sair, algo espiritual acontece. Quando você declara, o Senhor é o provedor da nossa casa, mesmo sem dinheiro no bolso, está abrindo espaço para o sobrenatural. Quando o cansaço ou a preocupação baterem, e eles vão bater, lembre-se, sua voz tem autoridade, sua oração tem peso, sua declaração pode ser a muralha que impede o inimigo de avançar. E mesmo que seus filhos ou seu cônjuge ainda não compreendam isso, continue. Declare por eles, ore por eles, proteja-os espiritualmente com palavras de fé. Você pode declarar algo assim, em nome de Jesus, minha casa é guardada, meus filhos terão sabedoria, nossos relacionamentos serão restaurados, a provisão virá, a paz reinará. Essa autoridade não vem da força humana, vem da posição que Deus te deu
como guardião espiritual da sua casa. Não espere o ambiente ficar perfeito para começar a declarar. Declare para que o ambiente mude. Assuma hoje o seu lugar como profeta da sua casa. Porque quando um pai ou uma mãe se levanta em oração, o mundo espiritual se alinha à vontade de Deus. A atmosfera espiritual da sua casa não muda apenas com grandes decisões, mas com pequenos hábitos consistentes. A vitória se estabelece no dia a dia, no jeito de falar, no que se escolhe lembrar, no que se decide priorizar. Por isso, uma prática poderosa e acessível é criar lembretes visíveis da palavra de Deus dentro do lar. Coloque versículos em lugares estratégicos, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, no mural do quarto das crianças, no fundo do celular. Não como decoração apenas, mas como profecia viva. Você pode escrever algo simples como: hoje será um dia de milagres porque Deus está conosco. Aqui é a tenda dos justos e nela a voz de júbilo. A destra do Senhor faz proezas em nosso lar. Essas frases, repetidas e vistas diariamente, educam o coração, relembram promessas e nos impedem de cair no piloto automático da reclamação. Outra chave poderosa: orar em voz alta todos os dias, nem que seja por 1 minuto. É incrível como isso muda o ambiente. Não é sobre performance, é sobre presença. A oração, mesmo breve, abre espaço para Deus agir. E claro, falar a palavra, conversar sobre ela, trazer à memória o que está escrito. Quando você escolhe declarar um versículo em meio a uma crise familiar, não está apenas sendo espiritual. Está armando sua casa com o escudo da fé. Em Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 a 20, o Senhor instrui: ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Essa é uma direção clara. A palavra deve estar visível, acessível, presente. Isso protege, fortalece e guia a família. Então, comece com gestos simples. Escreva um versículo, faça uma oração com seus filhos, proclame uma promessa em voz alta. São essas sementes que, com o tempo, vão gerar frutos de transformação. Transforme sua casa num lugar onde a palavra é lembrada, proclamada e vivida. Porque onde a palavra habita, o inimigo não resiste, e a vitória se torna inevitável. Há algo poderoso que muitas famílias ainda subestimam: o poder do louvor dentro de casa. Não estamos falando apenas de ouvir uma música cristã de fundo, mas de louvar com consciência, com intenção, com fé. O louvor é uma arma espiritual e ele transforma qualquer ambiente. Lembre-se do que aconteceu com Paulo e Silas, em Atos, capítulo 16, versos 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Note, eles estavam presos, feridos, injustiçados, mas escolheram louvar. E o louvor liberou um terremoto do céu que abriu portas e quebrou correntes. Agora pense, se isso aconteceu em uma prisão, imagine o que pode acontecer dentro da sua casa. Quando você começa a louvar a Deus, mesmo cansado, mesmo no meio das lutas, você está abrindo espaço para o sobrenatural agir. O louvor traz libertação, traz cura emocional, quebra cadeias espirituais que estavam invisivelmente agindo. Quantas vezes o peso espiritual que sentimos no lar vem de palavras negativas, de ambientes contaminados por discussões, por amargura, mas quando o louvor entra, a luz volta a brilhar. E não precisa ser algo sofisticado. Pode ser você cantando sozinho, pode ser colocando um louvor pela manhã enquanto arruma a casa, pode ser orar com um salmo em voz alta. O importante é: faça com o coração, porque o louvor não é sobre cantar bem, é sobre reconhecer quem Deus é, mesmo antes da vitória chegar. E quando o Senhor é entronizado no ambiente, nada permanece do mesmo jeito.
Quer ver sua casa liberta de opressões invisíveis? Louve. Quer ver as portas se abrindo? Louve. Quer ver a paz retornando aos ambientes? Louve. Faça do louvor uma prática constante, porque onde há adoração sincera, a presença de Deus, e onde Deus habita, a vitória é certa. Você ouviu cada parte desta reflexão, e agora eu quero te lembrar. Você tem o poder de decidir qual será a voz dominante na sua casa. Não importa como foi até aqui. Não importa se sua casa foi marcada por brigas, silêncio, desânimo ou dores. O que importa é o que você vai escolher hoje. Você pode declarar com autoridade e fé: a partir de agora, o que vai ecoar no meu lar é a voz da vitória. Não mais murmuração, não mais medo, mas palavras que proclamam a fidelidade do Deus que faz proezas. Talvez ninguém mais na sua casa veja o que você vê, nem creia como você crê. Mas a boa notícia é que Deus sempre começa com um. Basta uma voz cheia de fé para gerar transformação onde antes havia caos. E essa voz pode ser a sua. A tenda dos justos não é perfeita, mas é marcada pela presença de Deus, pela esperança que resiste, pela fé que insiste. É um lugar onde, apesar de tudo, ainda se ouve: o Senhor é bom. Sua destra faz proezas. A vitória já é nossa em nome de Jesus. E agora, vamos juntos orar, porque a sua casa vai viver um novo tempo. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, entregando cada parte do nosso lar em Tuas mãos. Obrigado pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, respirando, ouvindo Tua palavra. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, o Senhor permanece fiel. Hoje declaramos: a nossa casa pertence a Ti. Declaramos que dentro do nosso lar haverá voz de júbilo e de salvação, como diz no Salmo capítulo 118, versos 15 e 16. Declaramos que a destra do Senhor faz proezas sobre nossos filhos, nosso casamento, nossas finanças, nossa saúde, nossos sonhos. Pai, nós rejeitamos toda palavra negativa, todo espírito de murmuração, divisão, medo e incredulidade. Que toda a atmosfera pesada seja agora transformada pela Tua presença. Que o louvor volte a encher nossa casa, que a fé volte a florescer, que a Tua palavra seja constante entre nós. Toma conta dos nossos relacionamentos, restaura lares quebrados, cura corações feridos, reaviva a esperança de quem já não acreditava mais. Senhor, que cada pai e cada mãe se levante com autoridade espiritual para declarar bênção e não maldição, para edificar e não destruir, para profetizar e não se calar. Mesmo que ainda não vejamos, nós declaramos: esta casa é um lugar de vitória. O Senhor reina aqui, e nada poderá impedir o Teu agir. Que haja paz nas portas, que haja alegria nos quartos, que haja provisão nas mesas, e que a Tua presença nunca se aparte de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, declare com fé nos comentários: na minha casa haverá voz de vitória. Essa frase será seu posicionamento espiritual, sua semente de fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo devocionais que vão fortalecer sua alma e transformar seu ambiente familiar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez um parente, um amigo ou um vizinho que sente que sua casa está sem direção. E não vá embora sem assistir ao próximo devocional, quando a paz voltar a reinar na sua casa. Uma palavra profética para restaurar o que parecia perdido. Lembre-se, sua casa não será conhecida por brigas ou derrotas, mas por proclamar a vitória do Senhor. E sempre que a voz da fé se levantar, o céu se move. Que essa voz seja a sua.